trecho do Evangelho de São Mateus vem apresentar a nós, em parábolas, como é o reino de Deus. Nós podemos imaginar que naquele tempo, para os que ouviam Jesus, era muito difícil eles imaginarem como é que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é apenas o céu depois da morte. Não, o reino de Deus já está se fazendo agora aqui. E então, para explicar como é este reino de Deus, que foi implantado aqui, Jesus usou uma porção de parábolas, e começa ali no começo do capítulo 13 de São Mateus, comparando o reino de Deus com o semeador que saiu para semear. A semente é sempre boa, mas os terrenos são diferentes. E até Jesus mostra que no reino de Deus, nem tudo é 100%. Porque existem aqueles que recebem o reino de Deus, e recebem com alegria, mas só que, imediatamente, vem o demônio, como aquelas aves, das quais falou Jesus na parábola, e rouba a semente, e não produz nenhum fruto. Jesus disse que o reino de Deus também, e veja bem, o reino de Deus é semeado, mas como num solo pedregoso, é um tantinho de terra, mas logo embaixo está cheio de pedra. Até é interessante você saber que esse pedregoso que fala Jesus, não é aquele terreno com pedras por cima, é claro, ninguém ia semear num terreno cheio de pedras, mas lá na Terra Santa, se você já teve a graça de ir, você viu, tudo lá é cheio de muitas pedras. Então muitas vezes acontece que você vê a terra assim por cima, mas somente que às vezes é apenas 1 palmo de terra, 2 palmos de terra, e embaixo já é pedra, e muitas pedras. Então o que acontece, diz Jesus? Semeia ali, a semente brota, mas não tem profundidade, as raízes não têm para onde ir. E Jesus diz, o reino de Deus é assim, ele é sempre bom, e muitas vezes as pessoas recebem com entusiasmo o reino de Deus, elas gostaram, elas querem ser de Deus, mas infelizmente, não tem profundidade, não tem profundidade, e por não ter profundidade, passado um tempinho, tudo vai embora, não tem raízes, e por não ter raízes, tudo vai embora, e a gente se escandaliza, porque acho que muitos de vocês, muitos de nós, já nos escandalizamos, porque quanta gente foi a um retiro, foi a um encontro, foi a uma peregrinação, quanta gente pertenceu a movimentos, pertenceu a grupos de oração, mas depois de um tempo, largou tudo, e a gente fica escandalizado, como é possível isso? Só que Jesus está dizendo que infelizmente, também no reino de Deus, as coisas não são 100%. E se nós quisermos esperar o 100%, nós ficaremos escandalizados, nós ficaremos achando ruim, nós ficaremos decepcionados, e não vamos nós ser aqueles que vão ter profundidade, aqueles que vão dar frutos. Nós também às vezes vemos gente como desse tipo, que recebeu o reino de Deus com alegria, que caminhou um certo tempo, que até esteve à frente, que coordenou, que foi dirigente,
até nos trouxeram para Deus. Quanta gente pregou para nós. E até a nossa conversão, a nossa mudança, nós devemos a essas pessoas que estiveram à nossa frente. Só que hoje nós estamos na caminhada com o Senhor. Mas eles já não. Eles que nos trouxeram, sumiram. E Jesus, com essa parábola, está querendo explicar também que no reino de Deus é assim, nem tudo é 100%. E Jesus acrescenta ainda que o reino de Deus é semelhante a esse semeador que semeou a sua semente, e essa semente é boa. É o reino de Deus a semente. Só que o terreno era cheio de espinhos, cheio de mato. Cresceu, produziu frutos, mas só que o mato cresceu também. E logo depois Jesus explicou como é que é isso. Ele diz: muita gente recebeu o reino de Deus, mas depois vem os problemas da vida, as dificuldades da vida, os interesses, a ganância. E daí as pessoas começam a buscar bens, a buscar riquezas, a buscar dinheiro, a buscar tanta coisa. As pessoas se enrolam nos problemas que enfrentam. Quando tudo estava bem, elas estavam com Deus, elas seguiam direitinho, elas participavam, elas eram até mesmo pessoas entusiasmadas. Mas quando vieram os problemas, quando o problema bateu na porta e entrou na sua casa, entrou na sua vida, diz Jesus, infelizmente, esses espinhos, esse mato cobriu. E a pessoa não continuou. E a verdade é essa: quantos de nós já nos escandalizamos por causa disso? Mas Jesus disse: não é para se escandalizar. Claro, vocês não podem, vocês não devem ser assim. Eu estou contando na frente a parábola para vocês saberem como é que é o reino de Deus, para que vocês tomem cuidado. Se vocês não tomarem cuidado, vocês vão ser como essas pessoas. Que o reino de Deus veio, que você encontrou-se com Deus, que você reencontrou a igreja, que você voltou para Deus, que você começou a ser uma pessoa entusiasmada nas coisas de Deus, mas depois, ou pela sua leviandade, porque você não levou a sério, ou porque faltou para você profundidade, ou porque vieram os problemas, ou porque vieram as dificuldades, porque vieram as perseguições. Jesus também fala disso, porque vieram as perseguições. Você pensava que na hora que você aderiu a Deus, que você voltou para a igreja, tudo seria mil maravilhas, como você viu milagres, e talvez você mesmo acabou voltando, porque você foi agraciado por Deus, ou alguém da sua casa foi curado, alguém estava às portas da morte e o Senhor curou. Ou você estava numa grande dificuldade, num grande problema, e o Senhor solucionou, e você voltou. Mas depois que você voltou e que você começou a caminhar, os problemas surgiram também. E Jesus está contando na frente para dizer: não é para você desanimar. O reino de Deus é assim. O reino de Deus também. No reino de Deus também há problemas. As pessoas que são de Deus também passam por problemas. Pessoas que são de Deus também têm doenças, elas têm doenças, os familiares têm doenças. Filhos muito queridos acabam adoecendo e acabam morrendo. Eu já tive contato com várias situações, mas estou me lembrando de uma mãe que era uma excelente pessoa, inclusive entusiasmada nas coisas de Deus, mas o filho dela, 22 para 23 anos, num acidente, e ainda mais era um rapaz bom, não é que fosse um rapaz arruaceiro, fosse um rapaz assim,
cheio de problemas, nas drogas, na bebida, e acaba tendo um acidente. Claro, o filho é sempre filho, mas não, esse rapaz era bom, era muito bom. E quando os pais tinham toda esperança nele, de repente um acidente, e o rapaz morre. Como essa mulher, como essa senhora, essa mãe, como ela caiu fundo, como ela ficou revoltada com Deus, revoltada com tudo. Ela vivia só com a ideia do filho perdido, do filho perdido, do filho perdido, do filho perdido, e decepcionada com Deus, como que dizendo, mas Deus não podia ter feito assim comigo, justamente com o meu filho, que era tão bom, até pelo fato dele ser tão bom e ela também ser tão boa. Deus não podia ter feito isso comigo. Só que Jesus está explicando que no reino de Deus, que também com as pessoas boas, essas coisas acontecem. Eu tenho contado, mais de uma vez, nas nossas pregações, como também na Canção Nova, essas coisas acontecem. Quem, por exemplo, acompanhou o nosso coração solidário, entre os vários casos de crianças socorridas pela Canção Nova, não só aqueles do Pro Queimados, mas também as crianças socorridas aqui no nosso posto de saúde. Entre aquelas crianças, estava justamente o Giovanni Paulo, o filho do Ronaldo e da Roseli, que são da comunidade. O Ronaldo, aquele que tem aquela voz grave, bonita, que fez toda a cobertura do tempo do falecimento do Papa João Paulo II, depois aquele tempo do seu funeral, a eleição do novo Papa. Ele e o Padre Roger foram os dois. Ele é da Canção Nova há tanto tempo, já esteve trabalhando na Rádio Vaticano, voltou para o Brasil, casou-se, até colocou o nome do filho dele, ainda quando estavam esperando, de Giovanni Paulo, que é o nome do Papa João Paulo II em italiano, Giovanni Paulo. E justamente o filho deles nasceu com problema, e continua até hoje ainda com problema. Claro, como todas essas crianças, é um menino encantador, amoroso, mas com problemas. Eu já contei aqui o câncer da Eliana, que vocês conhecem bem, que trabalha no Clube do Ouvinte, que faz aquele programa Juntos Somos Mais, que reza o Terço da Misericórdia quase todos os dias às 3 horas da tarde. O câncer que ela teve na tireoide e todas as consequências desse câncer. Primeiro, a luta com o câncer. A Celeste, da nossa comunidade, agora está lá em Londrina, mas ela também com câncer na tireoide, e todas as consequências desse câncer. A Heloísa, que inclusive é a enfermeira alto padrão no nosso posto, que está à frente do nosso posto, Padre Pio, ela também foi vítima de um câncer. É aquele câncer, eu não sei o nome, mas um câncer desses que terminam com a pessoa em 6 meses. Até um desses cantores, uma dupla de cantores, acabou tendo esse câncer e muito rapidamente ele faleceu. A Heloísa teve esse câncer. Imagine ela, enfermeira de alto padrão, que conhece todas essas coisas, fez o curso todo de faculdade de enfermagem, e a luta toda contra o câncer, claro, foi oração e terapia, oração e terapia. Você sabe o que acontece com a quimioterapia, com a radioterapia? Ela passou por tudo isso, claro, já está há vários meses, de novo no trabalho, fez a sua consagração celibatária, faz pouco tempo, questão de menos de um mês, superou, mas nós tivemos este problema, e eu podia ir contando outros e outros e outros e outros fatos que acontecem conosco. A Marilena, que é encarregada dos nossos eventos,
esteve à frente, por exemplo, agora de todo esse congresso da renovação que terminou no domingo, todos os eventos que nós temos aqui, quem está à frente deles é a Maria Helena, já está há muitos anos na comunidade, mas o irmão dela, coitado também ele, e a mãe, acabou pegando o caminho das drogas. Eu me lembro como foi uma luta com aquele irmão dela, ele não conseguiu desvencilhar-se daqueles que passavam para ele a droga, e claro, como infelizmente acontece, quem se droga também acaba passando para outros, para poder sustentar o vício, acaba também traficando, e você sabe como eles são inclementes, porque ele estava devendo, porque ele não tinha pago o dinheiro da droga. Chegaram no quarto onde ele morava, nem foi com revólver, foi com metralhadora, e metralharam o rapaz, ali, cravejado de balas. Eu me lembro, nós estávamos num evento aqui, quando chegou a notícia, Maria Helena teve que ir correndo, e muito interessante, a situação da mãe dela, 2, 3 anos depois, eu fui encontrar a mãe da Maria Helena, lá em Cuiabá, porque é lá que ela mora, no encontro que nós estávamos fazendo, e ela veio ao meu encontro, mas eu percebi, no rosto daquela senhora, toda a dor que ainda havia ali. E me lembro justamente quando, rezando por ela, ela começou a chorar. Depois, no final da oração, ela me disse: padre, foi só agora, só depois desse encontro, e eu vinha sentir mesmo agora nesse momento de oração, só agora, eu consegui perdoar aqueles que mataram tão barbaramente o meu filho, porque foi uma coisa bárbara mesmo. Graças a Deus ela superou, hoje está muito bem, mas veja, conosco também acontecem esses problemas. Muitas vezes Deus intervém, sim, muitas vezes Deus intervém, e nós vemos as curas, nós vemos os milagres de Deus, quantos milagres têm acontecido conosco, mas veja bem, no meio de tantos milagres, no meio de tantas coisas maravilhosas que Deus faz, nós também enfrentamos problemas, nós também enfrentamos doenças, nós também enfrentamos morte, e mortes dolorosas, dos nossos pais. E é isso que Jesus está explicando também no reino de Deus. Acontece isso também com aqueles que são filhos de Deus. Acontece isso. E não é para você estranhar. E Jesus, usando as parábolas, ele diz que uma parte daquelas sementes caiu em terra boa. Só que Jesus logo acrescenta, porque ele pensava, né? Bom, caiu em terra boa, aí produziu muito. Jesus, não, vai devagar. Caiu em terra boa, mas produziu 30, 60, 90, 100 por um. Nem todo o solo, a semente era a mesma, semeada em terra boa, mas veja bem, somente uma partezinha produziu 100%, outra produziu 90%, outra produziu 60%, outra produziu 30%, apenas. Jesus está dizendo, também no reino de Deus as coisas não são 100%.
Isso para nós também é um grande consolo, porque às vezes você se desanima pensando, mas na minha casa as coisas não são 100%. Eu digo, não são mesmo. No meu casamento, que eu esperava tanto, eu investi tanto, as coisas não são 100%, padre. E se o senhor olhasse, não é 50%, não é 40%, não é 30%, e alguns iriam mais baixo, não é 20%, não é 10%. E alguns deveriam dizer, o meu casamento virou 0%, se desfez, e eu carrego ainda a dor do casamento desfeito. E Jesus está dizendo, minha filha, eu também não queria que fosse isso. Também você, meu filho, eu não queria que fosse isso. Você que é filho, que viu desmoronar o casamento do seu pai e da sua mãe. Como é doloroso também para os filhos. Filhos jovens e às vezes filhos que já são adultos, que são casados e veem seu pai e sua mãe, depois de 25, de 30, às vezes de 40 anos, se separarem. E se separarem brigados. E brigando por causa de herança, por causa de bens. Os próprios filhos não sabem como fazer com pai e com mãe, que criou a eles, mas que agora nem se querer bem, se querem, pelo contrário, se querem mal. Como é doloroso. E Jesus diz, não era assim que o pai queria, não era assim que eu queria, não era assim que nós queríamos, não era assim que você queria. Mas Jesus está dizendo, no reino de Deus, nem tudo é 100%, senão você vai desanimar. Se por acaso aparece um filho que entra para as drogas, se você não leva em conta que no reino de Deus não é tudo 100%, você desanima, você logo se revolta contra Deus, mas Ele já disse de antemão, meu filho, eu quereria que tudo fosse 100%, mas não é 100%. Se uma filha sua, e como é doloroso o caso de uma filha, que se perde, às vezes entra para uma vida prostituída, uma vida leviana, ou aquela filha adolescente, aquele filho adolescente, revoltado, revoltada contra os pais, contra a família, fazendo os piores desaforos, e você até acha que Deus não foi justo com você, você foi sempre bom, a sua família foi uma família boa, você deu o seu 100%, mas a sua família não é 100%, e o Senhor vem dizer, eu também queria que tudo fosse 100%, eu investi, a semente que eu investi, era para ser 100%, inclusive eu investi num terreno bom, só que eu sou obrigado a dizer a você, e não é hoje que eu disse, lá, quando eu anunciei como é o reino de Deus, eu já estava explicando que no reino de Deus, infelizmente, não é 100%. Se você vai ser bem sincero, você precisaria dizer, Senhor, também em mim, também na minha vida, eu não sou 100%. Eu não fui 100%, Senhor. Talvez eu sou obrigado a dizer ao Senhor que no passado eu fui 50%, 40%, 30%, 20%, 10%. Talvez eu fui 5%, Senhor. Talvez eu estava beirando o zero e só pela sua misericórdia que eu fui salvo. Mas mesmo agora, Senhor, depois que o Senhor foi lá e me arrancou, e me transportou para cá, para o seu reino, como diz a palavra de Deus, quando nós estávamos na pior, foi o Senhor que veio, e até a palavra é essa, nos trasladou do reino das trevas, para o reino do seu Filho muito amado, nos trasladou, passou de um lado para o outro, nos arrancou do poder das trevas, e nos trasladou para o reino do seu Filho muito amado. Mesmo depois que aconteceu isso, nós somos obrigados, Senhor, comigo, infelizmente, na minha vida, não tem sido 100%. Olha os meus erros, olha os meus pecados, olha o meu gênio, olha os meus ressentimentos, olha as minhas mágoas, olha as minhas raivas, olha os meus ódios até mesmo às vezes, Senhor, olha a minha braveza,
olha os erros que eu cometo, olha o jeito que eu trato os meus filhos, olha o jeito, Senhor, que eu estou tratando a mim mesmo, na minha afetividade, na minha sexualidade. Senhor, infelizmente eu vejo que o meu terreno, onde o Senhor investiu o melhor, o Senhor investiu realmente a boa semente, o Senhor me arrancou da pior, o Senhor me arrancou do poder das trevas, e o Senhor me trasladou para o reino do seu Filho muito amado. Só que infelizmente, Senhor, eu não sou 100%, e não tenho sido 100%, eu realmente quereria, Senhor, ser 100%, mas eu preciso confessar que eu não sou 100%, a minha vida não é 100%, e nós diríamos então vamos todo mundo cruzar o braço e deixar o barco correr? Não, Jesus não para aí. Na sequência das parábolas, ele vai ter uma parábola muito semelhante à de hoje, que é a semente do joio e do trigo, porque você viu que a parábola de hoje foi aquela que o reino de Deus é como um pescador, os pescadores que vão para o mar, por exemplo, e eles fazem aquele arrastão, é bonito, né, na praia. De noite eles vão, soltam aquela rede e vão como que cercando o mar bem lá na frente. E quando chega o amanhecer, com os barcos, eles vão puxando aquela rede de arrastão, e vem vindo, e a rede vai se fechando, até chegar na praia. É isso que Jesus está falando. Eles vinham continuamente no mar da Galileia, os pescadores, todas as manhãs, fazendo isso. E a gente, quando vai à praia, a gente vê quem vai cedinho para a praia, até muita gente vai comprar peixe lá, porque é o peixe tirado do mar, na hora. Até as primeiras vezes que eu vi, eu estranhei, e depois eu me lembrei da parábola, porque quando vem a rede, os pescadores são obrigados a pegar peixes, que até são bonitos, né? Alguns peixes coloridos, alguns peixes com a barriga toda brilhante, alguns peixes amarelos, bonitos, que você pensa que é uma beleza. Há outros que logo mostram, né? Há certos tipos de peixes, que aquele peixe, ele como que incha, né? E os pescadores já vão pegando esses peixes, eles sabem, e devolvem para o mar, jogam de volta. Eu me lembro que nessas primeiras vezes que eu vi isso, eu até perguntei para o pescador, ele riu de mim, né, pensando que rapaz ignorante não sabe disso. Então ele me disse: esses peixes são venenosos, não somente eles não são bons, eles são venenosos. Então ele já pega e já devolve o peixe. Essa parábola de Jesus, ele disse que o reino de Deus é como essa rede. Na rede vem peixes bons, mas vem peixes venenosos também. Eu estava dizendo que a outra parábola, semelhante a essa, é a do joio e do trigo. E lá na parábola do joio e do trigo, Jesus explica bem explicadinho. Porque ele diz que aquele pai de família, que semeou o trigo no seu terreno, é o Pai, é o nosso Pai, é Deus. O trigo que Deus, a semente que Deus plantou, é de trigo bom. Mas diz a parábola, que os empregados daquela fazenda, chegaram para o pai de família dizendo: nós acabamos encontrando joio, estão os dois, o trigo está crescendo, mas nós acabamos encontrando muito joio no meio do trigo. Foi o Senhor que fez isso? Daí que o pai de família fica surpreso e diz: não fui eu semeei só semente de trigo bom. Mas logo acrescenta: já sei, foi o meu inimigo. Você vai na parábola, você encontra esse capítulo 13 aqui do Evangelho de São Mateus.
A explicação da parábola do joio está a partir do versículo 36, onde aquele pai de família põe a mão na cabeça e diz: já sei, foi o meu inimigo que de noite veio e às escondidas, sem que ninguém visse, estávamos todos nós dormindo, ele semeou o joio no meio do trigo e estragou tudo. Daí os empregados muito zelosos dizem para o Senhor: tudo bem, Senhor, nós vamos lá e vamos agora arrancar o joio. Senão, não, por amor de Deus, se vocês quiserem ir arrancar o joio agora, vocês vão acabar arrancando o trigo junto. Agora tem que deixar os dois crescer. E saibam que trigo vai ser trigo, que joio vai ser joio. Agora vai ser assim. Mas deixe estar. No final, depois que crescer joio e trigo, vai chegar a hora da colheita. E na hora da colheita, vocês mesmos irão primeiro para arrancar o joio, porque vocês logo perceberão que o joio é joio. O joio não produz espigas cheias de trigo. Então vai ser fácil, porque os dois cresceram, vai ser fácil vocês perceberem o joio, até o joio, por ser joio, ele cresce mais do que o trigo. Por cima mesmo vocês arrancam o joio. E não vão conseguir arrancar o trigo. Depois que vocês arrancarem o joio, de jogar esse joio todo na fornalha, porque era isso que eles faziam. Eles pegavam o joio e jogavam no fogo. Daí sim, vocês vão ceifar o meu trigo, cheio de espigas, e ele será recolhido ao meu celeiro. E diz Jesus, é no fim dos tempos, diz ele, no fim dos tempos. Na minha volta, quando eu vier, daí sim, eu farei a separação do joio e do trigo, mas até a minha volta, no reino de Deus, haverá trigo e joio, joio e trigo. Não se escandalizem, mas agora cuidado, vocês não são joio, e vocês não podem se misturar ao joio, e vocês vão ter que lutar muito, porque o joio estará por aí. Vocês precisam então preservar-se do joio, cada um em primeiro lugar, preservar-se do joio, porque você já percebeu que nem você é 100%, nem você a quem eu salvei, e salvei com muito amor, eu te arranquei do poder das trevas, e te resgatei para o reino do meu Filho muito amado. Você é obrigado a confessar que você não é 100%, então você precisa realmente tomar cuidado, e você não pode se deixar envolver pelo joio, porque o joio é envolvente. É como as corrupções que nós estamos vendo por aí, como facilmente as pessoas entram em esquemas de corrupção. E veja, não são somente os grandes corruptos, e aliás hoje parece que se quer mostrar que todo mundo é mais ou menos corrupto, que não existe honestidade. É isso que agora se procura mostrar, como se dissesse: está todo mundo no mesmo balaio, ninguém presta realmente, ninguém é honesto realmente. Mas só que não é assim não. É que joio é joio, e porque ele é irresponsável, ele não tem espiga, ele cresce mais e aparece mais, e graças a Deus que o joio aparece, e que o mal se ostenta. E muitas vezes o mal, ele é orgulhoso, ele quer mostrar que ele é o bom, ele que é feliz, ele que goza de tudo. E vocês que são cristãos, que querem viver cristamente, né? Vocês que querem cumprir os mandamentos de Deus, vocês não estão com nada. O negócio é aproveitar a vida, o negócio é aproveitar as situações. Até mesmo se a gente tem a oportunidade de entrar no esqueminha de corrupção, tudo bem, vão ganhar um a mais por fora, porque afinal das contas o negócio é gozar da vida. O esperto é esperto, os outros são trouxas, então nós temos que ser espertos. Essa filosofia que vive por aí, e essa é a filosofia do joio.
Mas o Senhor diz: muitas vezes vocês parecerão bobos, bobos diante dos outros, bobos porque são bons, bobos porque são de Deus, bobos porque pertencem à igreja, bobos porque lutam para ser honestos, lutam para viver a castidade, lutam para serem fiéis no matrimônio, lutam para salvar-se e para salvar os seus. Vocês parecem bobos. Os outros parecem ser felizes, felizardos, que têm tudo, que têm palácios, que têm mansões, que vivem uma vida regalada. Vocês parecem bobos. Só parece, diz Jesus, só parece. E afinal das contas, gente, tanta corrupção que aparece, e não é só no Brasil, não, é por toda parte. Isso está nos mostrando que o tempo da colheita já está muito perto. Hoje o joio já não consegue mais se esconder, porque quando cresce, o mesmo tempo que cresce joio e trigo, porque eles foram plantados na mesma época, como contou a parábola. O pai foi e plantou o trigo, um pouco depois, de noite, às escondidas, vai o inimigo e planta o joio também. Os dois cresceram no mesmo tempo, mas como o joio é joio, ele está por cima, em todos os sentidos de estar por cima, ele está por cima, e pelo fato de estar por cima, ele já não consegue mais se esconder. Quando os dois eram pequenininhos, confundiam-se, mas agora não. É por isso que aparece muito mal, é por isso que a infidelidade está cada vez mais infidelidade, é por isso que os vícios estão cada vez mais na cara, é por isso que as drogas, uma vida prostituída, está aí, está na cara, e eles se mostram por cima. É um sinal de que o tempo da colheita está próximo, e esse alerta que o Senhor está querendo dar a nós. Meus filhos, justamente, vocês estão sufocados por este joio, vocês parecem bobos debaixo desse joio, mas eu já contei esta parábola lá no começo, quando eu comecei a mostrar no Evangelho o que é o reino de Deus. Não foi ontem, nem foi o Papa João Paulo II, não, que veio falar de como é o reino de Deus. Não, fui eu, antes ainda de Paulo, antes que Mateus, Marcos, Lucas e João escrevessem o Evangelho, eu já tinha falado como é o reino de Deus. E um sinal de que o tempo da colheita está próximo, onde eu vou separar joio e trigo, e o joio vai ser jogado na fornalha. Um sinal de que esse tempo da colheita está próximo é o fato justamente de o mal estar tão ostensivo e tão por cima, mostrando como se ele fosse o certo, como se ele fosse o bom e vocês fossem os bobos. Você que compreende o meu Evangelho, embora sentindo-se fraco, porque você também não é 100%, até pelo fato de não ser 100%, você precisa se agarrar em mim, você precisa lutar muito mais, porque eu não quero arrancar você como joio e jogar na fornalha. Não, você é trigo, eu plantei em você como trigo, e tanto quanto você precisa realmente agarrar-se em mim, você precisa agarrar os seus. Agora são tempos de luta, são tempos de decisão, desculpe falar assim, é como num final de jogo, ou como num final de campeonato, ou ganha ou perde, e parece que está em empate, parece até mesmo que o adversário, que o inimigo está ganhando, porque ele está por cima, e por isso justamente, no final de partido, no final de campeonato, você precisa lutar muito mais por você e pelos seus, porque esse mundo de joio está arrastou quem sabe o seu marido para a infidelidade e para a traição, e quer arrastar você também, quer que você entre na mesma canoa e que você se deixe levar pela mesma enxurrada suja, mas você não pode se deixar levar por essa enxurrada, não, e até mesmo ao contrário, você precisa firmar-se em mim para salvar a todos aqueles que você pode e quer salvar.
Você não pode desanimar diante da situação do seu filho ou da sua filha, que está ou nas drogas, ou na bebida, ou numa vida leviana, uma vida longe de Deus, uma vida cheia de ilusões, uma vida às vezes pervertida. Pelo contrário, você precisa lutar muito mais, ser muito mais de Deus, confiar muito mais, rezar muito mais e garantir também que eles venham a ser resgatados pelo seu exemplo, pela sua oração, confiando em Deus. Você não pode soltar os remos, não. Agora é tempo de luta, é muito mais luta ainda. Você tem que lutar pelos seus filhos, você precisa lutar pelo seu casamento, você precisa lutar muitas vezes pelo seu pai, pela sua mãe, porque talvez os descabeçados são seu pai e sua mãe. É tempo de luta, meu filho. Aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, porque o tempo da colheita está próximo. Não sou eu que estou dizendo, você viu como é que foi a parábola do dia de hoje? Eu volto a ler justamente aqui como está na Bíblia. Jesus respondeu, melhor falando, assim será no fim dos tempos. Os anjos virão separar os maus do meio dos bons e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. E Jesus ainda terminou dizendo, perguntando: entendestes tudo isso? Compreendestes tudo isso? E eles responderam: sim. É o que Jesus está dizendo para nós. Meu filho e minha filha, você, a sua família, os seus. E você precisa olhar mais vasto, não é apenas a sua casa, a sua pequena família formada por você e a pessoa com quem você se casou e os seus filhos, não, seu pai, sua mãe, não, seus irmãos só, não. Você precisa estender os olhos, e se você estende os olhos, você vai ver a família dos seus irmãos que se casaram com seus sobrinhos, portanto com seus cunhados, com suas cunhadas, com todo o trabalho que eles dão. Mas além disso, você começa a perceber que a sua família é bem maior, onde entram também os seus primos, os seus tios, portanto irmãos do seu pai, irmãos da sua mãe, entram os seus avós. Mas além disso, saindo da sua família, você vê ao seu derredor, entre as pessoas que vivem com você, que trabalham com você, seus amigos ou não seus amigos, que moram talvez no mesmo prédio, que moram na mesma rua. Você vê quanta gente longe de mim, quanta gente afastada, quanta gente no meio do joio, tanta gente vivendo como joio, correndo um risco tremendo de, na hora da colheita, serem arrancados com o joio, porque estão vivendo como joio. É o que o Senhor está dizendo: eu não quero jogar ninguém na fornalha, não foi para isso que eu vim, não foi para isso que eu dei a minha vida, não, e não foi para isso que eu estou investindo tudo agora nesses tempos. Não é à toa que eu estou nesses tempos investindo o meu Espírito Santo, aquilo que eu tinha de mais precioso, eu estou investindo agora em vocês. Não é à toa que há 35 anos eu estou derramando o Espírito Santo sobre vocês. Eu estou investindo o Espírito Santo, a coisa mais preciosa que eu tenho, justamente porque o tempo da colheita está próximo, e por isso o joio está grande, o joio está tremendo, o joio está por cima, mas eu sei que o meu trigo é trigo. Eu estou dizendo: você é trigo, eu investi em você, e até derramei o meu Espírito sobre você, porque você é trigo. Não pense que você é joio, não pense que os seus sejam joio. Então, meu filho, luta, minha filha, luta. Agora é hora de luta, é hora de luta, é hora de luta, é hora de luta. Já já eu vou entrar em ação. Estou esperando que muita gente deixe de ser joio, deixe de agir como joio, porque se eu tivesse já feito a ceifa, talvez eu tivesse levado muito dos seus, e talvez eu tivesse levado você também. Mas justamente porque eu não queria arrancar e jogar na fornalha, eu estou contendo na minha misericórdia, fazendo
uma delonga no tempo, estou dando mais tempo, desculpe fazer a comparação, como o juiz que fica olhando no cronômetro dele, e até somando os minutos que ele acabou tendo que perder durante a partida, porque parou a partida, por isso, por aquilo. Como é que chama? É o tempo, a prorrogação, né? Aqueles minutos de prorrogação, o Senhor está dando justamente uma prorrogação, e Ele tem o direito de dar essa prorrogação. Os juízes do futebol não podem, Ele tem que só fazer o cálculo do tempo que foi perdido durante o jogo, mas Deus pode dar um tempo de prorrogação. Gente, a impressão que eu tenho, que nós já estamos dentro do tempo de prorrogação há bastante tempo, e o Senhor está prorrogando o tempo, para tentar salvar a nós e aos nossos. Só que a gente, infelizmente, tem sido leviano, justamente vendo que o tempo estava se prorrogando, diz, não, é tudo bobagem. Inclusive essas pregações que falam que o tempo da colheita está perto, que o fim dos tempos está chegando, é tudo balela, é tudo história, está vendo? Falam, e o tempo continua. Não era tempo de prorrogação nenhum, né? Nós temos muito tempo ainda de jogada, vamos agora brincar no campo, vamos continuar, vamos levar gol até não querer mais, vamos satisfazer as nossas paixões, vamos ganhar a vida, vamos gozar a vida. Há muita gente vivendo assim, e por isso o Senhor vem dizer, não, meus filhos, vocês já estão vivendo há bastante tempo, em tempo de prorrogação, que já não são mais minutos não, já são anos de prorrogação, onde a minha misericórdia, porque a minha mãe ficou segurando o meu braço, eu tenho dado esse tempo a mais, para você não se perder, e para os seus não se perderem, para ninguém da sua casa, da sua família se perder, para ninguém daqueles que você ama se perder. Veja, eu expliquei tudo isso, que no meu reino as coisas não são 100%, mas justamente para você não se escandalizar, para você entender as coisas, e você agora ter juízo nesta sua cabeça, porque é preciso que se salve você e a sua casa, todinha, porque o Pai me enviou para isso, para que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. E eu vim, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. E esse último dia está chegando cada vez mais. Eu preciso dizer a você, eu não vim fazer a minha vontade. É isso que Jesus está lhe dizendo, mas para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Eu quero ressuscitar você no último dia. Eu quero ressuscitar os seus no último dia. É por isso que eu dei tudo. É por isso que eu estou dando esse ano a Eucaristia, onde eu peguei o meu corpo, o meu sangue, a minha alma, a minha divindade, na forma de pão e na forma de vinho, para me dar a você. E é por isso que eu fiz com que esse ano, que já está caminhando para o seu final, o ano da Eucaristia termina em outubro, eu quis que esse ano fosse o ano da Eucaristia, para mostrar para você que eu dei tudo até o fim. E no fim do fim, eu estou mostrando que eu dei tudo, até o fim, até o meu corpo, até o meu sangue, até a minha alma, até a minha divindade, eu me pus ali como nada. E muita gente pensa que é o nada, que até bobagem esse negócio de pão e vinho, e dizer que Jesus está ali, mas eu me dei, eu estou me dando, e eu não desanimo de me dar inteiro, porque eu não vim para fazer a minha vontade,
Mas a vontade do meu Pai, e a vontade do meu Pai é que não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas eu os ressuscite no último dia. Eu preciso ressuscitar você. Eu preciso ressuscitar um por um dos seus. Eles não podem se perder. Mesmo que você seja uma pessoa leviana, que está deixando tudo perder-se, mesmo que você já tenha desanimado, cruzado os braços, mesmo que você já tenha entrado nessa enxurrada suja e fedorenta, e se deixando deslizar nessa enxurrada suja, eu não quero perder você e nenhum dos seus. E é por isso também que eu deixei a minha mãe. E a minha mãe tem segurado o meu braço. E a minha mãe até com a sua mão tem me dito: meu filho, espera. Meu filho, espera. Espera mais um pouco. E como eu fiz nas bodas de Caná, lá eu apressei o tempo, aqui eu estou retardando o tempo. Preste atenção, lá nas bodas de Caná, quando eu começava tudo, a minha mãe me fez apressar o tempo, e eu apressei o tempo. Agora a minha mãe tem pedido insistentemente: meu filho, vê, olha a posição dela, meu filho, vê, espera um pouco, olha as duas mãozinhas, meu filho, vê, espera um pouco, meu filho, espera um pouquinho mais. A minha mãe que pediu que eu apressasse o tempo, e eu apressei, agora ela está pedindo que eu prorrogue o tempo, e eu estou prorrogando. E a minha mãe tem rogado, tem pedido, ela tem se unido a muitos, para que eu prorrogue o tempo, mas vai chegar uma hora, em que eu, que até agora prorroguei o tempo, não poderei prorrogar mais, senão eu vou até perder aqueles que eu tinha garantido, porque o mal continua sendo cada vez mais mal. Então, até para não perder os outros, eu vou ter que intervir. Mas antes que eu intervenha, eu preciso que você me ajude a salvar você e salvar os seus. Eu não posso perder você. Você precisa acabar com a sua vida leviana, a sua vida de mais ou menos. Eu preciso que você tenha juízo. Eu preciso que você coopere comigo, que você entenda que no meu reino as coisas não são 100%, não é porque eu quis, é porque o inimigo entrou e ele plantou o joio. Então o joio está aí. Então não se escandalize, pelo contrário, lute por mim, lute comigo, para que os seus que estão debaixo do joio se salvem e não se misturem com o joio e não se percam. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você, porque o tempo da colheita está muito próximo. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Aproveite e vai se levantando. Aproveite e vai se levantando e vai rezando junto comigo. Sim, Senhor. Estou pedindo agora que mais uma vez Tu venhas investir o Seu Espírito Santo e venha selar, Senhor, a Tua palavra com o Espírito Santo. O Senhor semeou. Venha agora, Senhor, e rega com o Espírito Santo, para que essa semente lançada hoje não se perca. Nós queremos que a Tua vontade, Senhor, se realize, a Tua vontade e a vontade do Pai. Que eu não me perca e que nenhum dos meus se perca, mas que eu ressuscite e os meus ressuscitem no último dia. Tu vai pedindo comigo.
Derrama, Senhor, sobre mim o Espírito Santo. Derrama sobre esses teus filhos, Senhor, o Espírito Santo. Enche o Senhor com o Espírito Santo. Sim, Senhor, faz a tua obra neles, Senhor, com o teu Espírito Santo. É preciso o teu Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor, para sermos firmes, para lutarmos, Senhor, para aguentarmos firmes, Senhor, para perseverarmos, para termos juízo, Senhor, para realmente nós nos entregarmos a Ti, Senhor, e lutarmos contigo e por Ti, Senhor, para a salvação dos nossos. Precisamos do Espírito Santo. Senhor, batiza-nos no Espírito Santo. Senhor, batiza-nos no Espírito Santo. Senhor, batiza cada um desses teus filhos e filhas. Batiza agora, Senhor, no teu Espírito Santo. Porque eu digo hoje, Senhor, eu quero ressuscitar contigo no último dia. Eu não quero, Senhor, ser perdido, não, eu não quero me perder. Eu quero ser ressuscitado por Ti no último dia. Eu quero, Senhor, que os meus ressuscitem no último dia. Como Tu não queres perder ninguém, eu também não quero perder ninguém. Pelo contrário, eu quero vê-los ressuscitados no último dia, como o Senhor falou hoje nesta parábola, explicando-nos como é o reino de Deus. Para isso, Senhor, para garantir que isso aconteça, dá-nos o Espírito Santo. Vamos levantar as nossas mãos e dizer: vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu. CançãoNovaPlay.com. Assine já!